Oi, cursista! Como já foi mencionado, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais, com o objetivo de promover a identificação e a integração dessas informações para o planejamento e a regularização ambiental de propriedades e posses rurais no Brasil. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais, sejam eles públicos, privados ou de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do território. Este cadastro deve ser realizado no âmbito do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, que integra essas informações para todo o Brasil de maneira uniforme. O SICAR dispõe de um módulo de cadastro e permite a instalação desse sistema no computador, com o objetivo de facilitar a coleta de dados. Após a sua instalação e o download das imagens necessárias, o cadastrante poderá realizar o cadastro offline, precisando acessar a internet novamente após o envio da inscrição. Note que a lógica do cadastro é bem parecida à da declaração do Imposto de Renda na Receita Federal. O tutorial que você vai assistir foi elaborado para apresentar os campos que devem ser preenchidos para o Cadastro Ambiental Rural. Então vamos lá? O sistema de cadastro é nacional e a sua inscrição deve ser realizada pelo site www.car.gov.br, unidade que integra o SICAR. Nesse link, o cadastrante deverá baixar o módulo de cadastro referente ao estado onde o imóvel se encontra. Apesar de ser um sistema único, o módulo de cadastro pode possuir algumas peculiaridades para alguns estados. Assim, é fundamental que o sistema baixado no site seja do estado que o imóvel esteja localizado. Exemplo, caso o imóvel esteja localizado no estado do Acre, o mesmo não pode ser cadastrado em um sistema que foi baixado para o estado do Amazonas. Além disso, ressalta-se que alguns estados podem dispor de sistema próprio. Nesse caso, o cadastrante será direcionado à página estadual, recebendo as instruções para a realização do cadastro, que, ao término, será integrado ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Após selecionar o estado desejado, você deve ler atentamente os termos de uso, clicando em seguida em Li e estou de acordo. Confira as configurações do computador, pois elas devem possuir os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento do programa. Selecione o sistema operacional instalado em sua máquina antes de realizar o download do arquivo executável do CAR. Terminado o download, abra o arquivo e realize a instalação do programa, seguindo as orientações do sistema. Posteriormente, o módulo de cadastro poderá ser atualizado. E então, você está preparado para iniciar o cadastro? Então abra o ícone CAR, módulo de cadastro. Observe que é possível encontrar 6 alternativas de interação na tela inicial do módulo de cadastro: ferramentas de apoio, baixar imagens, cadastrar, gravar para envio, enviar e retificar. O primeiro item que vamos falar são as ferramentas de apoio. Você tem 6 ferramentas de apoio, 4 localizadas no espaço superior direito da tela e 2 localizadas dentro das etapas do cadastro. 1. Legislação. Esta seção permite ao usuário consultar as leis e medidas relacionadas ao CAR. Exemplificando, existe a possibilidade de acessar o texto na íntegra, sem precisar sair do cadastro, além de realizar pesquisas. 2. Baixar manual. Esta seção permite acesso ao manual de operação do sistema, material explicativo para a execução das funcionalidades. 3. Informações. Esta seção permite acesso às informações básicas sobre o módulo de cadastro, enfatizando a versão do sistema e as tecnologias utilizadas. 4. Atualização. Esta seção permite verificar as atualizações que são necessárias ao sistema.
É preciso ter conexão com a internet para que o módulo se comunique com a sua base de dados central. Quando há atualização disponível, é exibida uma mensagem com o arquivo de atualização que deverá ser baixado e instalado. 5. Ferramentas de ajuda. Esta seção é referente às telas do sistema e a detalhamentos de campos específicos. A primeira etapa para iniciar o cadastro é baixar as imagens referentes ao município em que a propriedade está localizada. Situações em que o imóvel está localizado em mais de um município permitem baixar imagens desses municípios para viabilizar o cadastro. Você pode baixar imagens da internet ou de um disco disponibilizado pelos órgãos competentes. As imagens são fundamentais para o cadastro, pois sem elas não é possível concluir a etapa GEL e, consequentemente, o cadastro. Vale ressaltar que, uma vez baixada a imagem de um município no seu computador, não é necessário repetir este procedimento para os demais cadastros do mesmo município. Esta etapa consiste no cadastro do imóvel rural. 3 tipos de imóveis que podem ser inscritos: imóvel rural de povos e comunidades tradicionais, imóvel rural de assentamentos da reforma agrária. Nesse curso, o foco será apenas para a opção imóvel rural, ou seja, a primeira opção na tela. As demais alternativas serão disponibilizadas apenas para os órgãos e entidades responsáveis pelo cadastramento dos respectivos públicos e não serão objetos deste curso. É importante destacar que os detentores de imóveis provenientes de assentamentos rurais que tenham o título registrado em seu nome nos programas de assentamentos do governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, deverão fazer o cadastro na opção imóvel rural e não imóvel rural de assentamentos da reforma agrária. O cadastrante é a pessoa que preenche os formulários, podendo ser o proprietário, possuidor ou o facilitador que o auxiliará no preenchimento. A única restrição para ser cadastrante é que a pessoa tenha mais de 18 anos. É importante ressaltar que a responsabilidade da declaração é do proprietário ou possuidor e não do cadastrante, exatamente como acontece com a declaração do imposto de renda, em que a pessoa física contrata um profissional para fazer a declaração, mas ainda assim o responsável é o declarante. Antes de iniciar essa etapa, nós vamos primeiro alinhar os nossos conceitos sobre imóvel rural no âmbito do CAR. No artigo 2º, inciso 1º, e nos artigos 31 e 32 da Instrução Normativa número 2 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, nós podemos concluir que o imóvel rural é conceituado como uma ou mais propriedades ou posses contínuas pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que se destine ao uso comum, à preservação dos recursos naturais renováveis. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que dispõem de mais de uma propriedade ou posse em área contínua, independentemente do tamanho da área e caracterização dominial, deverão efetuar uma única inscrição para este imóvel. Fique atento para algumas situações que podem gerar dúvida a respeito da continuidade do imóvel rural. Rio que corta o imóvel rural. A existência de um rio que corta o imóvel rural não implica a descontinuidade dessa área. Passagem forçada. A existência de passagem forçada ou servidão legal de passagem que corta a propriedade rural não implica a descontinuidade desta área, uma vez que se trata apenas de um direito de trânsito pelo imóvel vizinho alheio para ter acesso à via pública da qual é titular o dono do imóvel rural sem saída para a via pública. Tudo isso de acordo com o Código Civil, artigo 1285. Estrutura viária que corta o imóvel rural. A existência de uma estrada, rodovia ou ferrovia que corta o imóvel rural
não implica em qualquer hipótese a descontinuidade dessa área. Essa etapa consiste em identificar o imóvel, preenchendo obrigatoriamente os campos principais marcados com asteriscos. Os demais campos são opcionais. O cadastrante sempre deve conferir a relação do imóvel rural se realmente está inserido no perímetro do município informado pelo proprietário ou possuidor, pois, caso contrário, o cadastro é invalidado. Outra dica importante é lembrar sempre de baixar as imagens dos municípios de interesse para continuar o cadastro. O campo Descrição de acesso ao imóvel sempre deve ser preenchido com informações do percurso que deve ser realizado para chegar ao imóvel, identificando lugares fáceis e próximos, mas você pode inserir as informações que considerar mais relevantes. Existe também o campo Endereço de correspondência, que é o local para onde o órgão ambiental poderá entrar em contato sobre a declaração do imóvel rural. Esse endereço não é necessariamente a sede do imóvel rural. Pode ser endereço de uma caixa postal, um domicílio na zona urbana ou sindicato rural, caso a correspondência não seja entregue na zona rural do imóvel. Essa etapa consiste no cadastro de proprietários ou possuidores do imóvel. Escolhendo a opção Importar arquivos de dados, o sistema vai indicar o envio do arquivo CSV, uma planilha com campos padronizados, onde é possível incluir inúmeros proprietários ou posseiros. A planilha deve ser produzida em softwares como Excel ou LibreOffice. Essa possibilidade facilita o envio de um grande número de dados, assim como ao cadastrar os membros de uma cooperativa. Porém, você pode selecionar a opção Preencher os dados, escolhendo entre as duas opções, pessoa física ou pessoa jurídica, abaixo do campo proprietário ou possuidor. Informe o CPF, a data de nascimento, o nome do proprietário ou possuidor e o nome da mãe para a pessoa física. Informe o CNPJ, nome da empresa ou instituição, além do nome fantasia, um campo opcional para a pessoa jurídica. Selecione o campo Adicionar para realizar o cadastro do proprietário ou posseiro. A existência de mais de um proprietário ou possuidor implica que os campos devem ficar em branco, livres para a inclusão de outros dados que aparecem listados na base da tela ao serem preenchidos e adicionados. É importante mencionar que é possível inserir vários CPF ou CNPJ para o mesmo imóvel rural. Existe ainda a possibilidade de importar um arquivo com inúmeros dados, como as situações de assentamentos de reforma agrária ou territórios de populações tradicionais, mas ressaltamos que eles não são o foco do curso. Finalizando o preenchimento de dados da aba Domínio, partiremos para o item Documentação. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode consultar o material disponível no ambiente virtual ou conversar com os tutores. Até breve!